Você sente o peso crescente de uma contagem regressiva invisível batendo dentro do seu peito? É esse o sussurro que anuncia o início de uma guerra cósmica. 7 selos rompidos, cada um revelando uma profecia apocalíptica que ninguém ousa mencionar. Prepare-se para encarar, sem filtros, como cada passo rumo ao fim expõe nossa fragilidade e a urgência de encontrar esperança na escuridão. Quando o primeiro selo se parte, surge um cavaleiro sobre um cavalo pálido, em posição de conquista que carrega o aviso de que nossos sistemas mais sólidos podem ruir num piscar de olhos. Você percebe a instabilidade das estruturas em que confia. Em seguida, o segundo selo ecoa o clamor das almas engolidas pelo conflito. Chagas de revolta e lágrimas de inocentes se espalham como fogo, lembrando que a guerra não tem vencedores, apenas sobreviventes marcados para sempre. Mal recuperamos da dor do terceiro selo, o chão se estremece e o mundo se abre em fendas de destruição. Territórios inteiros deslizam para o abismo, rios mudam de curso, mapas se desfazem. Um lembrete brutal de que a terra sob nossos pés é tão volátil quanto os corações humanos. Você sentiria seu coração apertar ao imaginar que cada passo poderia ser o último em solo firme? E no quarto selo, a fome e a peste se espalham como um câncer invisível. Prateleiras vazias e corpos sucumbindo sem socorro revelam que quando o alimento escasseia, o desespero se torna um predador mais feroz que qualquer soldado. Será que você suportaria compartilhar a última migalha, sabendo que cada gesto de compaixão é um lance de dados contra o juízo? O quinto selo mergulha o planeta em trevas tão densas que nem as estrelas ousam brilhar. Cidades inteiras se calcam num silêncio sepulcral, enquanto você tateia o vazio, perguntando-se se alguém virá acender a luz que desapareceu. É nesse breu que nasce o medo mais puro, a sensação de ser esquecido, de ter a vida pausada e nunca retomada. Mas se sobreviver ao silêncio já parece insuportável, aguarde o sexto selo. O céu se rompe num estrondo silencioso, anunciando o juízo final. Rostos petrificados em expressões de pavor e incredulidade se tornam monumentos vivos da falha humana, presos num instante eterno, em que nem o som nem a esperança têm lugar. E então, por fim, o sétimo selo se abre e tudo cessa. Não há respiro, não há amanhã, apenas a revelação de que, mesmo nos momentos finais, somos confrontados com nossa própria existência, com o eco de cada batida do nosso coração desafiando o fim. Será que diante desse abismo, nosso último ato será de negação ou de coragem? Se alguma dessas visões bateu forte no seu peito, faça mais do que sentir. Comente "Eu sobrevivo" e prove que mesmo quando todos os selos desabam, existe dentro de nós uma fagulha capaz de iluminar a noite mais escura. Comenta aqui se essa jornada despertou em você a urgência de lutar pela luz que ainda pulsa em cada um de nós. A escuridão que sucedeu ao sétimo selo não foi mero apagão, mas um convite aterrador para encarar o vazio absoluto. Imagine um planeta inteiro silenciado, onde o vento não se atreve a soprar e nenhuma lágrima cai, pois até o cair distingue-se como som proibido. Cada batida do seu coração ecoa como trovão solitário, lembrando que por mais tenaz que seja a esperança, ela pode respirar sua última. E, no entanto,
Existe algo mais profundo do que o medo, a centelha que recusa a ser esmagada pela aniquilação. Enquanto a realidade se dobra sobre si mesma, surgem visões distorcidas de memórias, sorrisos de entes queridos, ruas que antes pulsavam vida e hoje jazem sob o peso de um silêncio mortal. Esses fragmentos breves e fulminantes cintilam na retina do sobrevivente como avisos de que cada instante é preciosidade rara demais para ser desperdiçada. Será que, em meio ao colapso total, guardamos em nós a força para acender uma vela na escuridão mais impenetrável? O choque final, porém, não é apenas contemplar o fim, mas perceber que, no ápice do acontecimento, somos convocados a escolher, desistir ou transformar o próprio desespero em centelha de resistência. E é aí que mora a verdade que ninguém conta, que mesmo quando todas as profecias se cumprirem e não restar pedra sobre pedra, o poder de renascer pode nascer da coragem de recusar o término absoluto. Feche os olhos por um segundo e sinta o eco desse último martelo cósmico batendo dentro de você. Cada selo rompido foi como uma carta de adeus à normalidade, mas também um chamado para descobrir o que permanece quando tudo se desfaz. A revelação mais chocante não é o grau de destruição, mas a resiliência de uma alma decidida a transcender até o próprio apocalipse. Agora, convido você a fazer mais do que assistir. Comente: eu renasço, se diante desse abismo você encontrou não a rendição, mas a centelha de uma batalha interna que o impulsiona a permanecer de pé. Comenta aqui se essa visão sombria despertou em você o compromisso de valorizar cada segundo de luz. Porque mesmo quando o fim se anuncia, dentro de nós arde uma fagulha que recusa se apagar. Enquanto o último selo ecoa no vazio do cosmos, lembre-se, cada uma dessas visões extremas, conquista, conflito, terremotos, fome, trevas, silêncio e o juízo final, não foi criada para nos paralisar, mas para revelar a força que brota quando encaramos o abismo. A estrada para além do apocalipse não está marcada em mapas, mas traçada no coração de quem recusa sucumbir. Imagine as ruínas de um mundo silencioso, e em meio aos escombros, você encontra a primeira fagulha de renascimento. Não é uma salvação automática, mas o chamado para reconstruir a própria alma, peça por peça. A verdade que ninguém conta é: após cada quadro de destruição, surge uma tela em branco. Uma chance de redesenhar o destino com traços de coragem e resiliência. Se ao atravessar este labirinto de profecias, você sentiu seu espírito pulsar mais forte, escreva "Eu ressuscito" nos comentários. Comenta aqui se, mesmo diante do fim anunciado, você escolhe manter acesa a chama da esperança.